Boa noite a todos. Sejam bem-vindos a essa apresentação de número 135 do Evangelho de Jesus e Evangelho segundo o Espiritismo. Para quem tem mais de 70 anos, a vacina bivalente da Covid, as vacinas estão à disposição, né? À nossa disposição. Eu tomei hoje. Mentiras espalhadas dizem que essa versão bivalente é a mistura da vacina da Covid com a vacina da gripe. É mentira. Mesmo que fosse, não teria problema, porque na quarta dose que eu tomei uma no braço e outra no outro, e não aconteceu nada. Estou bem aqui. Chama-se bivalente, diferente das monovalentes, que só tinham a cepa original do vírus, foram atualizadas para proteger a variante Omicron. Vocês devem ter visto isso pela imprensa já, que predomina atualmente no mundo todo, né? Por isso, essa quinta dose é bivalente. Nos protege da cepa original e da variante Omicron, que está sendo combatida em todo o mundo. Obedecendo o critério de idade, está aberta para maiores de 70, mas vai ser disponibilizada até para maiores de 12 anos. Tem que obedecer o tempo, né? Vacina sim, a ciência abaixo os negacionistas, que muito recomendam, e temos casos bem históricos, né? Que recomendam aos outros que não tomem a vacina, mas vão tomar escondido, né? É isso aí. Importante saber em quem acreditar, né? Eu quero aqui fazer um agradecimento aos profissionais de saúde, em particular, e por meio da enfermeira Maria Priscila de Gobi, e a todos do posto da Vila Padonizete, que sempre nos atendem muito bem. E o papel que eles fazem nesse período é muito bom, muito importante, muito interessante, tá? Sorteados de hoje. O quadro de hoje vai para Vera Lúcia Antoniali Guimarães. Vera, faça contato para você estar recebendo, tá? E o livro, que pode ser o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o Livro dos Espíritos, vai para Eduim José Ruiz Urbano. Eduim, também faça contato com a gente para você estar recebendo, né? O livro que vai ser lido hoje aqui agora, volta a ser o Médico Jesus, né? A gente vai para lá, vem para cá e acaba voltando para ele, que tem 152 páginas e 48 capítulos. E hoje, a página 151 a 52, a 152, né? Oração a Jesus. Nós falamos muito de oração, nós todos precisamos muito de oração, e a oração tem um valor fantástico e maravilhoso, basta que a gente acredite, né? Que Jesus nos ajude a saber em quem acreditar, né? Porque está ficando difícil para todos nós saber em quem acreditar, para poder realmente viver a nossa vida de uma maneira melhor, né? Meu amigo Jesus, quer dizer, o José Carlos de Luca, né, já disse para vocês, já vendeu mais de 1 milhão de livros, né? E com a receita desses livros, eu faço questão de divulgar, porque ele doa, assim como Chico Xavier doou para entidades de caridade. Meu amigo Jesus, há quanto tempo não o procuro para conversar? Reconheço que somente o busco quando as provações sacodem o barco da minha vida. Confesso que tenho mais pensado nas coisas da terra do que nas coisas do céu. E hoje, a tempestade bateu à minha porta, em forma de doença. Por isso, busco em Ti o socorro. Jesus, para que não afunde a minha embarcação. Querido Mestre, ampara-me, para que jamais me falte a esperança na cura e a paciência para suportar as dores no momento. Divino terapeuta, ajuda-me a não me sentir um pobre coitado, a não me inclinar à autopiedade, pois isso seria o que de pior poderia me acontecer. Incomparável médico, sustenta-me para que, sem desprezar a ajuda dos médicos da terra, eu encontre em mim os canais da cura, pois eu, se fui capaz de criar minhas doenças, tenho também todas as condições de recuperar a saúde. Mestre amigo, dá-me forças para vencer os desejos insanos
os melindres, os ataques de orgulho, pois sei que esses são os grandes venenos para a minha saúde. Cristo Jesus, cura-me da insensatez de viver longe dos teus pensamentos, de amor e fraternidade, sem cuja vivência eu jamais encontrarei a saúde inabalável. Amado pastor, ensina-me a perdoar os que me ofendem, para que eu consiga remover os espinhos que me levam à enfermidade. Querido Rabi, não me deixe perdido no labirinto das provas, que a minha vigilância não quis evitar. Misericórdia, Senhor, é o que te peço. Trazei-me o elixir do seu amor, a derramar sobre mim as bênçãos cristalinas da saúde do teu coração. Obrigado, Jesus, por ser meu amigo e médico. Estou em paz, estou curado no teu amor. Gente, muitas pessoas têm ainda dúvidas sobre: eu vou fazer uma oração, quer dizer, o camarada sai fazendo um punhado de besteira, faz uma oração, está tudo bem? Não, não é assim. Existe o tal do merecimento, tá? E o merecimento, como é que ele funciona? Por isso que a casa espírita não promete milagre para ninguém. Nós estamos com as portas abertas, graças a Deus, graças a Allan Kardec, graças a Jesus, né, de Nazaré, para que todos possam ter a oportunidade de ter o conhecimento de quais são os valores, né, que essa casa tem, que essa casa não, a doutrina espírita tem, para nos provocar uma mudança interior, a mudança do nosso comportamento, porque afinal de contas, se nós estamos aqui nesse mundo, e esse mundo é o chamado mundo de expiações e provas, falar nisso, eu recomendei já o Mundo Regenerado do Divaldo Franco, tá? É o livro novo, faço questão de lê-lo, porque eu tenho acompanhado assiduamente, né, esse comportamento, porque nós sabemos que existe espíritos de luz à nossa disposição, só que muitos de nós preferem os espíritos das trevas, né? Então eu fico com raiva, fico querendo bater em todo mundo, querendo brigar. Então é esse tipo de comportamento que atrai os bichinhos que querem mal da gente, né? Agora, nós temos a capacidade de escolha, livre-arbítrio, né? A capacidade de poder falar: não, eu quero buscar a minha evolução. Como é que eu consigo buscar a minha evolução? Eu busco a minha evolução simplesmente buscando valores concretos. Por isso que eu peço a oração, porque geralmente essas pessoas que passam fakes, que passam mentiras para nós, são falastrões, são pessoas que conversam muito bem e se dizem muito bem relacionados com o mundo, né, de pessoas chiques, e é justamente essas pessoas que estão querendo dizer: não tome a vacina não. Agora, eles vão tomar escondidos, viu? Eles tomam a vacina escondido, e os idiotas que acreditam nesses camaradas que falam isso, paciência, né? Um dia vai ter problema, mas tudo bem. Então, que nós tenhamos a capacidade de rezar para que Deus nos ilumine em quem acreditar. Que assim seja. Muito obrigado. Boa noite a todos. O Evangelho de hoje é o capítulo 17, Sede perfeitos, e o item é o dever. Quem vai nos falar é Lázaro, Paris, 1863. Então, o dever é a obrigação moral. O que é obrigação moral? É a gente ter a virtude, o respeito, caráter, bons princípios, retidão e vontade. Primeiro para consigo mesmo e depois para com os outros. O dever é a lei da vida. Encontramo-lo nos mínimos detalhes, como nos atos mais elevados. Quero falar aqui somente do dever moral, e não do que se refere às profissões. Na ordem dos sentimentos, o dever é muito difícil de ser cumprido, porque se encontra em antagonismo, contrário com as seduções, os enganos do interesse, os enganos do mundo e do coração.
Suas vitórias não têm testemunhas, e suas derrotas não sofrem repressão. O dever íntimo do homem está entregue ao seu livre-arbítrio. O aguilhão da consciência, é o que cobra a nossa consciência. Esse guardião da justiça interior o adverte e sustenta, mas ele se mostra frequentemente impotente diante dos sofismas, dos enganos da paixão que nós temos no nosso mundo. O dever do coração, fielmente observado, eleva o homem. Mas como precisar esse dever? Onde ele começa? Onde que acaba? O dever começa precisamente no ponto em que ameaçais a felicidade ou a tranquilidade do vosso próximo, e termina no limite que não desejaríeis ver transposto em relação a vós mesmos. Deus criou todos os homens iguais para a dor, pequenos ou grandes, ignorantes ou instruídos, sofrem todos pelos mesmos motivos, a fim de que cada um pese judiciosamente o mal que pôde fazer. Não existe o mesmo critério para o bem, que é infinitamente mais variado nas suas expressões. A igualdade em relação à dor é uma sublime previsão de Deus, que quer que os seus filhos, instruídos pela experiência comum de cada um, não cometam o mal, desculpando-se com a ignorância dos seus efeitos, O dever é o resumo prático de todas as especulações, morais, a consciência morais. É uma intrepidez, uma dificuldade da alma que enfrenta as angústias da luta. É austero e dócil, pronto a dobrar-se às mais diversas complicações, mas permanecendo inflexível diante de suas tentações. O homem que cumpre o seu dever ama a Deus mais que as criaturas, e as criaturas mais que a si mesmo. É, a um só tempo, juiz e escravo na sua própria causa. O dever é o mais belo prêmio da razão. Ele nasce dela, como o filho nasce da mãe. O homem deve amar o dever, não porque ele o preserve dos males da vida, aos quais a humanidade não pode subtrair-se, mas porque ele transmite à alma o vigor necessário ao seu desenvolvimento. O dever se engrandece e esprende, e cresce, ele amplia os horizontes, sob uma forma sempre mais elevada, em cada uma das etapas superiores da humanidade. A obrigação moral da criatura para com Deus jamais cessa, porque ela deve refletir as virtudes do Eterno, que não aceita um esboço imperfeito, mas deseja que a grandeza da sua obra resplandeça aos seus olhos. Então, a moral é uma obrigação interior nossa de praticá-la, portanto, é um dever. E como o Evangelho nos ensina, devemos trabalhar começando por nós mesmos e ao nosso próximo, e também a Deus. Com a inteligência e a consciência que temos, sabemos como usá-la, sem agredir ao outro e nem a nós mesmos. Sendo a lei da vida, ele regula e mostra quem somos nós. Deus criou os homens todos iguais, e se nós procurarmos nosso dever, estaremos resgatando os erros e melhorando a vida aqui e lá no plano espiritual, que é a nossa morada certa. Portanto, vamos caminhar no nosso dia a dia, vencendo tantas tentações, tantas facilidades também juntas, e agindo de forma correta. Porque tudo é possível se fazer, mas nem tudo é correto. Então vamos fazer o correto. Boa noite a todos, fiquem com Deus.
Boa noite a todos. Que Jesus, na sua infinita bondade e misericórdia, possa vir em nosso auxílio, nos ajudando, nos auxiliando, para que possamos buscar Deus com sabedoria. Jesus, que é o nosso mestre médico, que vem nos auxiliar, que vem nos curar, nos sarar das enfermidades, de tantas doenças hoje, né, que a gente tem visto. É necessário o conhecimento espiritual, porque senão nós não vamos dar conta. Por isso, a necessidade do conhecimento, não é? As grandes dores que assolam o nosso mundo hoje são do despreparo do ser humano com o seu próprio espírito, com o seu próprio corpo. Porque quem adoece é o nosso espírito, porque o corpo em si é a vestimenta do espírito. Então, a necessidade de conhecimento é muito grande. Nós temos que conhecer para poder fazer essa escolha acertada, né? Essa busca incessante de uma melhora, de uma transformação. Porque as grandes dores que assolam a humanidade exigem uma terapêutica eminentemente espiritual. Quem está doente é o nosso espírito. Só que nós não percebemos isso ainda, que nós somos o espírito, não é? O corpo em si é uma vestimenta apenas. O que nós temos que correr atrás agora é do espírito. É o espírito que se encontra adoentado. É ele que necessita de conhecimento, de transformação, de cuidados, de higiene, para darmos conta, né, de tudo isso. É necessário que a gente busque a doutrina espírita. É ela que nos explica. É ela que vem nos trazer todas essas informações. Então a gente agradece demais, né? Kardec, Jesus, né? Porque se não fosse por eles, o que nós estaríamos fazendo nesse momento? Nós é que teríamos que fazer a compilação. Já pensou que dificuldade? Então, nós temos que agradecer imensamente a misericórdia, né? Deus, Jesus, quanto eles trabalharam para que isso fosse possível. Então, é necessário, há uma preocupação muito grande em saber-se das possibilidades de vida em outros planetas, porque, olha aí como ele está falando, há possibilidade, claro, não é só a Terra que, não é? Seria as estrelas, seriam só para recriar a nossa visão, não? Não é não? São moradas de espíritos, não é? De trabalhadores. Então é necessário conhecimento, gente. Vamos buscar o conhecimento, vamos buscar a casa espírita, que tem, com certeza, ela passa os estudos, o conhecimento, toda essa, não é?
essas aulas que tem e que trazem um conhecimento muito grande, essa matéria abençoada que vem, né? Os seres humanos, na atual conjuntura, encontram-se necessitados de atender bem à emergência espiritual, a fim de serem realmente felizes. Porque sem esse conhecimento, a pessoa não entende, não vai saber nunca que se trata, não é? Do nosso espírito adoentado. Por que de tantas enfermidades hoje? Porque nós estamos distanciando muito, mas muito mesmo, do remédio. O remédio é Deus, é o equilíbrio, são as verdades, né? Que os espíritos de luz estão nos trazendo para nos envolver, para que a gente conheça, possa fazer essa reflexão, essa busca incessante, legítima, né, de informações reais para o nosso adiantamento espiritual. Tudo isso vem através do dever moral. O que é moral, gente? Moral nada mais é que uma necessidade, né, uma urgência de conhecimento, né? O que devemos fazer, como fazer, acertar, mas é um conjunto de regras de conduta, o brio, não é? A vergonha, os bons costumes. Esses são os deveres para com Deus, não os deveres para com a profissão, não é? A escola, não é? São os deveres morais que nós estamos aqui passando para com Deus, que é o conhecimento que vem fazer com que a gente erre cada vez menos, busque as verdades e erre cada vez menos. Nós vamos trabalhar as virtudes, deixando os erros de lado, não é? Para uma humanidade mais equilibrada, para que possamos ter a felicidade de um tempo melhor, de uma vida mais saudável, não errando tanto. São os deveres e a obrigação moral diante de si mesmo, primeiro, e dos outros em seguida, não é? De Deus em primeiro lugar. Mas aí ele fala, nós também temos que, né, fazer uma grande transformação. Então, o nosso dever é buscar cada vez mais o ensinamento para podermos sair, né, dos erros de espíritos inferiores que tanto querem nos perturbar, trazendo hoje, né, fala muito acho que o homem não entende nem o português bem falado, vem, né, a língua estrangeira querendo dominar, querendo. Infelizmente, nós somos ainda bastante ignorantes e vamos com calma, vamos com sabedoria buscar, mas para valer agora. É a verdade que tem que ser dita, tem que ser falada e tem que ser vivida. Essa é a grande realidade. Se nós quisermos viver dias melhores, sem tanto tumulto, sem tanta perturbação, desequilíbrio. Então, é o dever moral que está faltando no nosso conhecimento
na nossa vida, na nossa, né? Nas nossas necessidades físicas, psíquicas, sobretudo as espirituais. Então vamos buscar que hoje a gente fala do dever mas com sabedoria, para que o nosso mundo possa realmente estar sentindo assistido e abençoado pelos espíritos de luz. Vou ler uma mensagem, não é? Eu nem sei onde foi parar a mensagem agora, né? Tá, vai falando, Denise, eu vou ver se eu acho, depois eu leio no final. Boa noite a todos. Então, o dever do Evangelho, o que é esse dever? Quando a gente fala dever, parece uma coisa pesada, né? Mas o dever que Jesus está passando para a gente é um dever que coloca ordem na nossa vida. Eu costumo dizer assim, todos nós, seres humanos, alcançamos uma liberdade que vem vindo de muitos anos já conquistando essa liberdade. A liberdade que hoje a gente tem, lá atrás, no passado, não tinha. Foi uma conquista nossa. Só que o que aconteceu com essa liberdade? Parece que subiu pela nossa cabeça, né? E a gente esqueceu os nossos deveres. Temos os deveres e os direitos. E a gente só pensa nos nossos direitos. Dever é para o outro, né? E não tem como ter ordem na nossa vida se não tiver dever. Então, vamos falar assim, uma família. Pai, mãe, filhos, cada um tem um dever a cumprir, né? Porque senão, imagina a bagunça que não fica, né? Eu faço o que eu quero, a hora que eu quero. Eu ouvi esses dias uma pessoa muito querida me dizer assim, eu só faço o que eu quero. Eu falei, não, a gente tem que fazer o que a gente quer, sim, mas a gente tem que fazer também o que o outro quer. É uma, vamos dizer assim, é uma ordem, né? Não posso só estar bem. Às vezes o que está ali do meu lado também precisa de mim, eu também preciso fazer o que ele quer. Marido, esposa, filhos. Imagina se a gente só fizesse o que a gente quisesse, né? Ia ser uma bagunça. Então, esse dever moral que o Evangelho fala, cabe em tudo na nossa vida. Tem assim um ditado que eu gosto muito, que eu trago comigo, que eu ouvi há muitos anos atrás. Tudo eu posso, mas nem tudo me convém. Né? O nosso livre-arbítrio que Deus nos deu tem que ter, assim, vamos dizer, um limite também, né? Porque eu preciso respeitar o meu irmão. Eu não posso sair, né, assim, passando por cima de tudo, por as coisas que eu quero, né? Eu ouvi uma história através da Meimei, essa moça bonita que passa aqui na tela da televisão, né? Que um conto que ela fala, né? Ela fala assim, é o dever esquecido. Um rei, é um conto, um rei chama seu filho, porque ele ia fazer uma viagem. Então ele chamou o filho e deu para ele uma parte da herança, uma fortuna, muito dinheiro. E disse assim para o filho, olha, essa fortuna é para você construir uma casa, um palácio, que era bastante mesmo, sabe? Eu vou viajar e vou deixar com você, te confio esse dinheiro para você construir essa casa. O pai foi embora e o filho ficou. E ele pensou, meu pai nem vai perceber, eu vou pegar uma parte desse dinheiro e vou gastar comigo. Eu vou me divertir, eu vou passear, eu vou gastar com meus amigos, né? E eu vou fazer a casa. Aí ele começou a fazer a casa, mas com material assim, bem ruim. Onde era para pôr mármore, ele colocava a madeira mais barata. Então, a casa, ele fez assim, daquele jeito, né? Aquela forma que a casa só não ia cair.
Mas, e fez a casa e se divertiu bastante, usou dinheiro para ele. E o pai veio de viagem, encontrou o filho cansado. E aí ele falou assim para o filho, mas o que acontece? Vamos lá ver a casa, né? O palácio. E era um casebre, bem ruim. Aí o pai, triste, pegou a chave e falou assim para ele, olha, meu filho, eu queria mais para você, porque essa casa é sua. Aqui está a chave. Você vai morar nela. Então, o que quer dizer essa história para a gente? Vamos dizer que esse rei é Deus e nós somos os filhos. Ele nos deu um mundo perfeito e lindo para a gente morar. O que a gente está fazendo com esse mundo? Destruindo as águas, as árvores, a natureza. E é tudo perfeito, é tudo lindo. Ele nos deu um corpo para que o nosso espírito evoluísse aqui na Terra, porque o espírito é imortal, mas ele precisa de uma casa saudável, né? A gente não cuida, né? E aí, a gente está enganando Deus, como o filho enganou o rei? Não. A gente está enganando a nós mesmos, achando que felicidade é tudo aqui e agora, vamos aproveitar, como o filho do rei, vamos aproveitar. E depois, né? O que a gente vai colher? Então, inclusive o rei disse, eu achava que você merecia mais, mas é isso que você quis. Então, Deus acha que a gente merece mais, mas é isso que a gente quer, porque a gente vai através só, assim, vamos dizer assim, da liberdade. Dever, não, dever é para o outro, né? Então, a gente tem o dever moral de fazer a coisa certa, com a gente e com o outro. E dever não é uma palavra assim, vamos dizer, que pune, que castiga a gente. Não. Ter dever é saudável. Quando a gente faz, é prazeroso, porque a gente deita a nossa cabecinha no travesseiro à noite, com a consciência tranquila, em paz, né? E quando a gente deixar o nosso corpo aqui, porque uma hora a gente vai deixar, a gente vai, Deus vai dizer, nossa, você cumpriu, você fez a sua parte, e eu estou feliz com tudo aquilo que eu te entreguei. Eu te entreguei e você deu conta do recado. Então, a Meimei, através desse conto, quis passar isso para a gente, né? Que a gente não engana a Deus, a gente se engana, mas a Deus não. E tudo que a gente fizer aqui, a gente vai colher, porque Deus nos deu e nos deu a liberdade de escolha, mas deixou lá os nossos deveres, para que a gente possa ser um bom pai, uma boa mãe, um bom trabalhador, né? Para que a gente saia daqui bem. Então, é esse dever que o Evangelho fala para a gente. A existência de Jesus é a mais bela história de vida que se conhece, né? Que nós conhecemos. Essa música da sua mensagem ainda ressoa como mais bela e grandiosa sinfonia de se que tem notícia, cantada na pauta da natureza, enquanto a brisa do entardecer musicava, aplaudindo cada verso, e as primeiras estrelas do anoitecer colocavam lanternas mágicas de luz incomparável nas sombras. Então, nunca mais foi esquecida a sua canção de bem-aventuranças em exaltação das almas sedentas de paz. Nós estamos sedentos de amor, de paz, de esperança, de tudo que vem alertar, nos trazer consolo, nos trazer o equilíbrio, né? A paz, a esperança, o amor. Nós estamos sedentos, né? Nas atividades magnas, não se permitiu obscurecer pelas trevas densas e declarou: eu sou a luz do mundo. Continua até hoje como
o norte espiritual da humanidade em claridade sublime. Ante o desespero dos famintos de alimentos, foi lúcido ao declarar: eu sou o pão da vida. Prossegue nutrindo os habitantes do planeta fartamente em todos os tempos. Quando os tumultos desejaram confundir os seus seguidores, falou compassivo: eu sou o caminho. Jamais alguém que o seguiu, esse caminho abençoado, se perdeu, né? Nessas trilhas. À medida que os inimigos se arruinavam e partiram para os ataques ruidosos, ele confirmou: eu sou a verdade. No transcurso de 20 séculos, nada substitui a sua ética de amor e paz. Por fim, quando a falência de muitos aumentou, as lutas que se estabeleceram cruéis, proclamou: eu sou a vida, e ninguém vai ao meu Pai senão por mim. Então a gente sabe que Jesus é a rocha viva em quem nos apoiamos para dar continuidade na nossa vida, porque sem Deus e sem Jesus nós não vamos ter equilíbrio para atravessar esse período, né, nublado que nós estamos vivendo. Então, por isso Deus é tão importante, Jesus, né? Nós temos que remover essa pedra fria do sepulcro, né? Que é a nossa ignorância. Vamos buscar essa luz abençoada, né? Nada o abala ou afasta do foco que nos reserva, que é a plenitude, que é o amor. Ser a luz nesse território de sombras que a terra vem passando. O charco fétido pede limpeza. Ser o obreiro a fazer a higiene embelezando. Distribua o evangelho ao irmão adoentado, ensinando a usá-lo com sabedoria, sanando-lhe as dores da alma. Ser a chave que abre as portas da ignorância. Ser o irmão a abrir as janelas para que o sol da verdade possa adentrar seu lar, trazendo amor e paz. Estás na terra a vencer os desafios. Prossiga, não pares. Os bons espíritos te acolhem a fim de que sigas com o amor e solicitudes que te sustentam nessa hora. Essa mensagem quem passou foi a Jacira, né, a minha mentora. Então, todos eles vêm para nos dar coragem para podermos atravessar um momento difícil, né? Então é isso que nós temos que fazer. É pegar nessas mãos desses espíritos de luz que tanto querem a nossa leveza, as nossas bênçãos, o conhecimento, nos tornando cada vez mais assim, com sabedoria, para que a gente possa vencer e passar por esse charco, por essa ponte, não é, que vem quase que cair, mas ela tem segurança porque nós estamos com Jesus. Então vamos buscar, que vale a pena, né? E toda sexta-feira o curso de autoajuda continua. Então, Irmã-se, Dr. Deuduque está presente, Bezerra de Menezes está presente, e Caio Barchute, né, que faz parte da Irmã-se, né, que
Ele coopera com ela no Hospital Esperança, do Hospital de Amor, no mundo espiritual. Então, tudo isso a gente tem visto com a beleza, com uma claridade maravilhosa. Vale a pena nós buscarmos essa verdade para podermos viver um tanto quanto mais sossegados, sem a aflição do momento. Que Deus nos abençoe e nos proteja. Graças a Deus. Eu gostaria de falar, né, com vocês, uma palavrinha assim. Todo dia, fazer um exercício, a hora que acordar, né, levantar da cama assim, levar o pensamento para Deus, para Jesus, fazer uma prece pedindo para que seja um dia de paz, de harmonia, pensando nas pessoas que a gente ama, sabe? Que o nosso dia vai ser muito melhor, porque tudo está dentro da gente, tudo a gente pode, sabe? A ferramenta está aqui, Deus deu para a gente, vamos usar. Obrigada, Senhor, pela vossa infinita bondade e misericórdia, nos auxiliando, nos ajudando. Nos ajude, Senhor, para que a gente não esmoreça, que a gente persevere para vencermos essas dificuldades que só o amor pode nos ofertar. Vamos buscar. A espiritualidade é a bênção maior que Deus nos oferta para o nosso adiantamento moral. Nós temos que conhecer, porque quantos espíritos sem nenhum conhecimento estão tão próximos da humanidade, passando coisas que não têm verdade, dificultando a vida daqueles que não têm o conhecimento e, por conseguinte, se deixam levar pelas mentiras. São os espíritos obsessores que têm obsidiado a toda a nossa humanidade. Misericórdia, Senhor, ao homem que possa buscar com muito amor, com sabedoria, com conhecimento, todo momento, os ensinamentos das verdades da doutrina abençoada. Ajuda-nos, Senhor, a levar essas informações através do equilíbrio mental, do dever moral, para que a nossa humanidade possa fazer bom uso e tendo, por conseguinte, a doce paz como companhia e companheira. Mãe querida, misericordiosa, envolva toda a humanidade, a todos aqueles que sofrem nesse momento. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, o aflito a consolação. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão, Pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança àqueles que sofrem, que choram. Um raio, uma centelha do vosso amor pode abrasar a terra.
Deixai-nos beber na fonte dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição. Queremos de alguma sorte alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, dai-nos a simplicidade, Pai, que fará de nossas almas um espelho, onde deverá refletir o vosso divino e iluminado Espírito. Que assim seja. Obrigada, Senhor, a todos aqueles que esperam com as garrafas de água, em casa, através do Evangelho no lar, possam ser beneficiados e agraciados, já estão sendo assistidos, porque os Espíritos passam em todos os lares que pensam em Deus, colocando ali a sua fé, estão recebendo as bênçãos necessárias, o amparo, o amor e a esperança. Obrigada, Senhor. Graças a Deus. Obrigada.